Seja muito bem-vindo ao Healthcast, o podcast do Grupo Ritaco, que conecta você com os temas mais atuais sobre saúde e gestão. O tema de hoje é felicidade no trabalho. E para falar sobre esse tema tão especial, eu tenho a honra de receber Gabriele Carolina. Ela tem mais de 20 anos de experiência com comunicação corporativa, é empreendedora, fundadora da Hiato Comunicação e uma grande parceira nossa. Gabi, seja muito bem-vinda ao Healthcast. Estou muito feliz de te receber para a gente falar sobre esse assunto tão bacana, felicidade no trabalho. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, é uma honra e espero que a gente possa contribuir muito com esse assunto aí para toda a audiência. Com certeza. Gabi, eu vou começar te fazendo uma pergunta que eu faço para todos os meus queridos convidados, que é sobre propósito, né? Então, o que te fez se apaixonar por essa área da comunicação? Eu nasci na área da comunicação. A gente sempre tem, né, as nossas capacidades técnicas e comportamentais, mas antes da gente ingressar no mercado de trabalho, a gente sabe que é personalidade, educação, nós somos moldados pela sociedade, né? Mas o falar, o me comunicar é uma coisa que nasceu comigo, posso dizer que é nata, então não teve uma paixão, um momento de paixão. Eu nasci assim... Foi natural. Foi bem Gabriela mesmo. Nasci assim, eu cresci assim e assim estou. Maravilhosa. A gente fala bastante, então, esse dom da comunicação, né? A gente tem muitos pontos em comum. Facilita muito, né? Com certeza. Eu não fico pegando no pé da galera que é tímida, mas eu sempre falo para todo mundo que daqui a pouco tem um pouquinho de dificuldade ou talvez até não se interesse, não goste mesmo, né? De se comunicar e de se relacionar. Que a comunicação abriu todas as portas que eu tive, portas, janelas e tudo na minha vida foi pela habilidade de conseguir falar com desconhecidos e sem medo e sem vergonha, porque no final a gente está aqui de passagem, né? E a gente se preocupa muito, às vezes, com o que os outros vão pensar, mas está cada um vivendo a sua vida, está cada um na sua jornada. Então, é focar no nosso, correr atrás do nosso, mas tem que se comunicar, né? As pessoas não adivinham o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente acredita. Se a gente não se comunicar, ninguém vai saber de nada. Com certeza, é verdade. E, Gabi, vamos começar a falar sobre felicidade no trabalho? Que é mais complexo ainda, ainda, é muito né? mais complexo. Vamos usar esse dom da comunicação para falar sobre esse tema? Vamos lá. Então, vamos lá. Como que você acha que a gente pode definir a felicidade no ambiente profissional? Tá. Quando o conceito felicidade é um conceito muito amplo. Eu costumo fazer um comparativo entre felicidade e sucesso. As pessoas acreditam que ser feliz no trabalho é como se todos os dias, o tempo todo, em 100% dos projetos, com 100% das pessoas, a gente vai sentir satisfação. Então, a gente já começa por aí. O estigma de felicidade é diferente para cada pessoa e a gente não pode cair no erro de acreditar que a gente vai ser feliz o tempo todo. Então, dividindo em caixinhas, é como se fosse sucesso. O que é sucesso para mim é diferente do que é sucesso para você. Então, no momento em que a gente está dessa transformação digital, muita mídia social, muita exposição, e eu costumo não criticar. Então, eu não vou criticar essa exposição, até porque eu sou fruto, né, disso. Mas, por conta disso, as pessoas costumam comparar muito, e aí a gente entra em outros assuntos aí que você já tratou em outros episódios de podcast, a questão de saúde mental, porque as pessoas se comparam, enfim, a gente não pode nunca se comparar. Então, o que é felicidade para mim, o que é sucesso para mim, está totalmente ou parecido, mas provavelmente muito diferente do que é felicidade e sucesso para outra pessoa. Então, eu partiria daí, porque ter um carro pode ser sinônimo de sucesso, de conquista para uma pessoa. Para outra, morar perto do trabalho para não ter um carro pode ser felicidade, sucesso para aquela pessoa. É muito individual, né? Não tem como a gente definir. É totalmente individual. Falando em definição, pegando esse gancho, o que eu gosto de usar como exemplo quando a gente fala de ambiente corporativo é o conceito de Ikigai, porque a ideia é que cada um consiga encontrar dentro da sua própria jornada o seu próprio propósito. Então, felicidade está diretamente ligada ao que eu acredito para mim, dentro dos pilares do Ikigai, que eu vou falar já, mas tendo como princípio que não tem a ver com o outro ou não tem a ver com o que a sociedade impõe sobre mim, mas tem a ver com o que eu quero. Então, o primeiro ponto seria se desconectar um pouco
né, do comparativo, das mídias sociais e olhar para dentro, o que já é por si também um grande desafio. A gente se acostuma e se habitua a estar sempre olhando para fora, o que o outro fez, o que o outro Sim. conquistou, o cargo que o outro tem, o carro que o outro tem. E às vezes também não é muito fácil olhar para dentro, né? E se conectar com a gente mesmo. Não é gostoso. Não é gostoso, é bem desafiador. Exatamente, porque eu faço terapia, né? Então por isso que eu falo, né, desses pontos da saúde mental, porque terapia devia ser obrigatório, saúde financeira devia ser obrigatório na educação, desde a educação infantil, e saúde mental devia ser obrigatório, fazer desde sempre. E não é prazeroso por isso, porque às vezes a gente se depara com os nossos defeitos e com os nossos desafios pessoais. Inveja, eu passei, abrindo aqui um pouco um particular, eu passei muito tempo entendendo a inveja, os ciúmes, esse tipo de coisa como uma coisa que eu não queria na minha vida, como uma coisa que eu não quero ter isso nem de fora e nem de dentro de mim. E hoje, com mais maturidade, com muita terapia, eu entendo que são sentimentos do ser humano. Do ser humano. Isso é inerente ao ser humano, né? Todos, em algum totalmente. Momento da vida, vai sentir, vai experienciar isso. E o importante é a gente, né, o próximo passo. O que você vai fazer com isso? Exato, é o que eu ia dizer agora. Minha terapeuta fala, o ponto é o que você faz com isso que você está sentindo. E aí não é o sentir, é o que São você muitos anos de terapia São aqui também. Anos. Você vai, então pronto, então estamos alinhados. Estamos alinhadíssimas. E então o desafio do olhar para dentro parte disso, do estou disposta a enxergar, né, os meus defeitos, as minhas qualidades, porque aí daí a gente entrando um pouquinho aí no conceito do Ikigai, né, que ele tem essas 4 vertentes que elas culminam no nosso propósito, que é no que eu sou apaixonado, que é o que eu gosto muito de fazer, que é o que me dá muito prazer fazer. Aí o segundo ponto. O que eu sou bom, de fato, porque nem sempre que a gente gosta, a gente é bom, né? O que eu sou bom, de fato, de fazer, o que eu faço com muita maestria, com muita qualidade. O outro ponto é a contribuição para a sociedade, né? E o quarto ponto é o que eu vou ser remunerado, pelo que eu posso ser remunerado. Porque todos eles, entre si, podem não se conversar. Então, o desafio é achar onde eles se conversam de fato. Porque eu posso ser muito bom numa coisa que a sociedade não tem contribuição para a sociedade, ou não vai ter contribuição para uma empresa, ou para nenhuma empresa, e não vou conseguir ser remunerado por aquilo. O oposto também serve, uma coisa que eu sou muito, muito apaixonada e tenho remuneração, mas não tem nenhum tipo de contribuição e eu nem sou tão boa naquilo, porque eu posso sim gostar de uma coisa que eu não seja muito boa. Sim. Então, quando a gente vai pegando esses exemplos, o Ikigai, o conceito do Ikigai tá diretamente... o objetivo é a gente encontrar o nosso propósito pessoal, profissional, mas encontrar o nosso propósito, porque tem se falado muito sobre propósito, né? Mas qual que é o caminho? Qual que é o passo? Então, e aí eu acho que você já começou falando sobre autoconhecimento, que é a base. A base. Você tem que se conhecer, você tem que saber, né, o que eu gosto, o que eu quero, para então entender o seu propósito, entender, né, todos esses outros passos, esses né, pilares. Gabi? E o ponto muito interessante também, que muitas vezes a gente se depara, é que não é fácil encontrar, e não fácil no sentido do autoconhecimento, de vou me deparar com tantas coisas ruins sobre mim que eu tenho que lidar com isso. Não é fácil porque é desafiador não o encontrar mesmo, porque é complexo, uma coisa que eu seja boa, uma coisa que eu goste de fazer, uma coisa que tenha contribuição para a empresa ver valor e me remunerar. É muito complexo, não é simples. Eu gosto de fazer um paralelo, por exemplo, com pessoas profissionais de mão de obra direta, porque imagina, eu atendo empresas aí, a gente fala de muitas fábricas, não só indústria, mas muita gente de mão de obra direta. A pessoa, ela está ali manuseando uma máquina. Será que ela está no Ikigai dela? Será que aquilo ali é o que ela é boa, o que ela gosta de fazer, o que é de fato o que ela é remunerada, porque aquele é o emprego dela e a contribuição que ela está fazendo está diretamente ligada à contribuição que a empresa está dando para a sociedade. Sim. Né? Então, será que aquela pessoa está no Ikigai? Eu gosto de fazer essas reflexões, porque eu não acho esse conceito meio utópico
fazer o que se ama e nunca mais você vai precisar trabalhar. Isso faz com que as pessoas tenham um relacionamento tóxico com as próprias carreiras e acaba, principalmente quem está ingressando no mercado de trabalho, acaba se frustrando porque não existe isso. Muito. Não existe isso que venderam na internet. E eu lembro muito do período de pandemia, incentivando as pessoas a empreender, o que eu acho ótimo. Eu sou, né, empresária, incentivo todo mundo a empreender, você também, mas desde que a pessoa tenha, né, preparação, queira isso, não é, né, não deseja, é não é obrigatório. Exatamente, não é obrigatório. Até porque são muitos desafios, né? Como empreendedores, a gente navega entre muitos desafios e precisa de muita resiliência, né, para que a gente consiga ter sucesso, conseguir ingressar. E aí, o que aconteceu nesse período? Exatamente isso, não trabalhe para os outros, trabalhe para o seu sonho, trabalhe com o que ama, faça o que ama e nunca mais precisa trabalhar. E as pessoas ficaram nessa bolha do como se isso fosse 100% verdade, 100% para as pessoas, e houve muita frustração. Eu arrisco dizer que muito do que a gente tem hoje, questões de saúde mental, óbvio que, né, a pandemia deixou sequelas, né, em todo mundo, mas com relação ao viés profissional, ao viés carreira, foi por conta disso, porque, muita gente parou, olhou aquilo e fez, deixa eu refletir sobre isso, e talvez muita gente acreditou naquilo e tentou e não deu certo, e não foi analisar o porquê que não deu certo. Tem a ver com cenário, tem a ver com produto, tem a ver, não vou falar dos 4 P's de marketing, né, que você também estudou marketing. Não vou falar dos 4 P's de marketing, mas tem a ver com muitas variáveis. E aí aquela pessoa se frustrou porque, tentei e não deu certo. Eu converso com muita gente nesse sentido de, não, eu já tive, eu fracassei. E eu não acredito nisso, porque a gente pode tentar uma coisa e não dar certo. Isso não significa... É como relacionamento. Dura por um período, deu certo por aquele período, eu tirei um aprendizado daquilo. Sim. Então, só voltando, que senão eu vou entrar aí na onda do fracasso, que é o oposto do sucesso, aí eu vou filosofar. Mas aí, só voltando para o ponto, o fazer o que se ama e nunca mais precisará trabalhar é uma mentira. Ninguém faz 100% do tempo que se ama. Você encontrar prazer no que você faz é esse o objetivo. Então, você tem que minimamente sentir prazer em algumas das atividades que você exerce, e não em todo o período do tempo, mas em alguns períodos. Então, se eu sou responsável por criar essa caneca, eu posso não gostar da parte de pintura, mas o conceito da caneca, ou sentir prazer, saber que eu vou matar a sede de uma pessoa, né? Vai ser um instrumento de utilização, eu posso não gostar do todo, mas alguma coisa eu vou gostar. Então, ficou uma doença isso do faço o que se ama e nunca mais precisará trabalhar. A gente enfrenta problema, toda empresa tem problema, toda carreira vai ter os seus desafios, os seus obstáculos. A pessoa que acha que fazendo o que se ama não vai precisar continuar estudando, não vai precisar se aperfeiçoar. Continuar em movimento, Continuar em movimento. Ela está enganada, então precisa. O mercado pede isso e nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos em constante movimento, a inércia não faz parte. Eu sou uma pseudo-sedentária assumida, o único exercício que eu faço é yoga e eu tenho consciência também. Também. As mãos das sedentárias assumidas, clube das sedentárias assumidas. E eu sei o quanto isso é prejudicial para a minha saúde mental, então, mas o ter a consciência é o primeiro passo. Eu não ajo, é fato. Eu fico ali confortável, não tenho tempo, tenho outros projetos, tenho outras prioridades. Assumo a minha responsabilidade quanto às questões de saúde física que eu tenho, porque eu não estou buscando me movimentar. Mas o corpo humano ele foi feito para se movimentar. A mente é a mesma coisa. Acreditar, por isso também a questão da tecnologia, dos avanços das mídias sociais, não só a questão do comparativo. Está todo mundo alienado. O negócio é feito para a gente se viciar naquilo e não sair daquilo. E aí, as pessoas perderam o hábito da leitura. A Larissa Caldinha, ela é editora tanto da Primavera quanto da Great People Books. Falei totalmente errado agora. Que é da Great Place to Work. E ela apresentou um estudo para a gente de como vem caindo drasticamente o número de
de leitores no mundo. E aí, quando você faz o recorte brasileiro, é pior ainda, porque o brasileiro já não tem esse hábito, já usa muito mais as redes sociais. É o país que mais usa mídias sociais no mundo, né? Figura entre, acho que os 3, né? Sim. Já não me lembro mais, desculpa se eu falar alguma besteira, tá? Faz tempo que a gente teve essa conversa. Mas, então, o fazer o que se ama e não precisará trabalhar... Nunca mais. É uma mentira, é uma falácia, Sim. não acredite nisso. E se houver, e se eu ouvir alguém falando, ter prazer no trabalho é possível, você trabalhando numa máquina, você trabalhando com uma coisa que você goste muito, você trabalhando com uma coisa que você não goste tanto, mas você é muito bom naquilo, porque tem isso também. Às vezes eu sou boa numa coisa que eu não gosto de fazer. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou muito boa em gerenciar conflitos, eu sou muito boa em relacionamento. Isso me consome uma energia tremenda. Hoje em dia, ficando mais velha, tendo a realidade que eu tenho, de ter que cuidar de uma filha, tenho um casamento para gerir, uma empresa para gerir. Às vezes, gerir conflitos não às vezes não. Gerir conflitos não é a coisa que eu mais gosto de fazer, mas é uma coisa que, de fato, eu sou muito boa. Então, encontrar esses pontinhos assim vai abrindo a nossa mente no sentido de que não é porque no meu trabalho eu faço só essa caneca que eu tenho que ser feliz o tempo inteiro em todos os processos, em todas as etapas. Fazendo a caneca. Não é sobre isso. E aí eu quero compartilhar, Gabi, porque eu me sinto muito privilegiada, né? Na maior parte do tempo eu faço aquilo que eu amo, mas eu quero compartilhar também que muitas vezes, muitas coisas a gente não gosta, mas nós somos adultos e é necessário e a gente vai fazer o que tem que ser feito. Exato. Né? E eu acho que o mais importante quando a gente fala sobre felicidade no trabalho é a gente alinhar essas expectativas. Né? Até porque eu amo ser casada, mas... Tem todos os outros desafios. Exato. Então, é isso não só para a parte do trabalho, mas a vida inteira, né? Tudo tem seus prós e seus contras. Perfeito. Né? Então, acho que é importante a gente, sim, ser feliz, gostar daquilo que a gente faz na maior parte do tempo, mas não ter essa fantasia de que vai ser perfeito 100% do tempo, que vai ser uma delícia, porque a vida... Né? São altos e baixos também, né? E falando de carreira, é que no nosso caso a gente tem essa questão de ter uma empresa. Então, quando a gente vislumbra objetivos futuros, podem ser variados. A perpetuação da empresa, a criação de novas empresas, a venda da empresa, seja qual for o objetivo. Para quem está ingressando no mercado de trabalho, para quem tem uma carreira que trabalha dentro de uma empresa, o conceito é o mesmo, ele só muda de cenário, mas o conceito é o mesmo. Eu tenho a possibilidade de fazer uma transição vertical de carreira, então eu estou hoje não fazendo talvez 100% do que eu seja bom, 100% do que eu gosto, ou sendo remunerado da forma que eu gostaria para fazer o que faço bem, enfim, né, pegando de novo todos os ganchos ali do Ikigai. Ok, mas eu vou ter aquele objetivo, eu vou vislumbrar aquela situação. Isso faz com que a gente tenha, eu ia dizer suporte, mas a ideia não é suportar, a ideia do ser feliz é a gente viver os momentos, mas faz com que a gente tenha clareza de que estou com esse obstáculo, estou nessa fase de vício, mas eu tenho aquilo como objetivo. E é a mesma coisa. E é isso que motiva a gente. É isso que motiva a gente. Transição vertical, transição horizontal de carreira, transição 360 de carreira, que é sair. Quanta gente a gente não conhece, né? Eu tenho uma amiga que ela era bancária e virou professora de yoga. Ela fez uma transição total de carreira. Isso exigiu dela fazer um planejamento financeiro, exigiu dela suportar uma série de desafios que ela não tinha no banco. Ela passou a ser professora de yoga porque é uma coisa que ela, como tantas outras que a gente conhece, né? Porque é uma coisa que ela gosta muito, legal, mas ela teve que abrir mão de uma série de coisas. Então, não tem isso do fazer, eu vou parar de bater nessa tecla, senão o episódio inteiro vai ficar a mesma frase. Fazer o que se ama e nunca mais trabalhar é uma mentira. Isso não existe. A gente tem que ter um mínimo e um máximo, um médio de prazer naquilo que a gente faz, mas acreditar que a gente vai ser feliz no trabalho 100% do tempo não existe. Aí agora vale um contraponto que tem o nosso papel, a nossa responsabilidade na nossa felicidade, na nossa carreira. Mas eu trabalho com endomarketing, né? E aí qual que é o objetivo? As empresas entenderem o papel delas dentro de se responsabilizarem pela felicidade dos colaboradores no ambiente de trabalho. Gabi, então isso é uma pergunta que já estava aqui, mas já que você entrou nesse assunto, eu acho que a gente pode falar sobre essa questão do protagonismo,
né? A gente tem que se colocar nesse papel. Perfeito, perfeito. Não dá para terceirizar. Então, é assim, a empresa ela tem a responsabilidade dela, e aí eu pego o gancho da pirâmide de Maslow, eu sempre faço um paralelo, que a pirâmide de Maslow ele fala das necessidades humanas, que é a base da pirâmide, as necessidades fisiológicas, que é comer, beber, dormir. Depois vem a segurança, que a gente precisa se sentir seguro, é por isso que a gente tem, né, índices altíssimos de problemas quando a gente fala, né, de favelas no Brasil, enfim, porque a segurança ele é um fator base. São 5 pilares na pirâmide, 5 degraus, né? Então, necessidades fisiológicas, a segurança vai logo em cima, é a base. Sem isso, a gente não desenvolve o restante, são as necessidades sociais, que é enquanto sociedade, relacionamento interpessoal, com quem a gente se relaciona, culturais, toda essa parte. Depois vem são as sociais, depois vem as de mérito, que tem a ver com reconhecimento, tem a ver com... É que eu sempre faço um paralelo com a empresa, então os exemplos que vêm para mim, vem o paralelo da empresa. Mas tem a ver, não tem a ver só com o emocional, mas tem a ver também com como eu sou visto, como eu sou enxergado. E por último, que é o topo da pirâmide, que são a autorrealização, que preenche tudo. Então eu tenho que comer, eu que beber, eu me sinto seguro, me sinto realizado, sou visto, sou reconhecido, então tenho autorrealização. Aí eu faço um paralelo com a empresa tem que prover esses mesmos degraus para os colaboradores dentro da empresa. Então tem que ter um ambiente seguro, tem que ter o mínimo, né, um ambiente estável, do mínimo mesmo de recurso, de mesa, né? Quem que trabalha feliz com uma mesa bamba, com um computador caindo, com uma máquina que vive quebrando? Então, a parte estrutural mesmo. A parte estrutural, esses paralelos aí. Aí tem a questão da liderança, que eu faço paralelo com os pilares de reconhecimento, de construção, de envolvimento com a sociedade. O paralelo é o meu entorno, com quem eu trabalho, né? Que tipo de pessoa que eu convivo no dia a dia. E aí, por último, eu costumo dizer que a autorrealização seria, assim, a felicidade no trabalho. Então, está muito mais ligado ao ambiente, ao meu entorno e ao que eu consigo extrair de positivo daquilo, do que propriamente ao que eu faço. Então, eu gosto de falar do Ikigai, da pirâmide, porque, para mim, faz um paralelo super interessante. A gente tem uma questão da entrada dos profissionais de diferentes gerações no mercado de trabalho, assistindo as outras gerações adoecerem, assistindo as outras gerações toparem tudo e qualquer coisa. Existe, sim, o lado positivo. Eu não gosto de falar do conflito das gerações. É o encontro. Do encontro das gerações, isso aí. Porque existe o lado positivo e negativo de cada parte. Mas eles entram, quem está entrando agora no mercado de trabalho... E eles nos ensinam muito com isso. Muito, em vários aspectos. Com relação, por exemplo, equilíbrio de qualidade de vida disso. Essa galera, meu sobrinho, ele é super ligado com boa alimentação, exercício físico. Quando que isso ia ser um pilar relevante para mim na idade dele? Eu, na idade dele, já estava trabalhando há 4 anos, pegando ônibus, metrô e ônibus, indo para Pinheiros, comendo o que dava. Sim. Nunca que eu ia me preocupar, não. As prioridades eram outras também, né? Totalmente diferentes. Alimentação saudável, ter tempo para se exercitar, enfim. Mas com relação ao profissional, eles estão ingressando no mercado de trabalho nessa pegada do ser feliz e tal. E aí onde que dá o conflito? Não é isso. A gente não vai ser feliz o tempo todo no ambiente de trabalho. Você talvez vai fazer muitas das coisas que você não goste para, por 10 minutos do teu dia, fazer uma coisa que você goste. Só que o ponto-chave ali, que eu acho que está diretamente ligado à carreira, como você encara isso. Se você se propôs a fazer essa caneca e você não gosta, você está entendendo ao longo do tempo que você não gosta muito de fazer essa caneca. Então, você tem 2 alternativas. Ou você para de fazer a caneca e faz uma transição, ou você dá o seu melhor e faz a caneca direito até você entender que você quer fazer essa transição, ou até você entender que você vai fazer essa caneca por 1 ano para você depois ser promovido, enfim. Mas é uma autorresponsabilidade. Eu não posso acreditar que a empresa tem que fazer um PDI para mim, um plano de desenvolvimento individual. Eu não posso acreditar que a empresa tem que me dar tudo, a empresa tem que me satisfazer, a empresa que é responsável por me fazer feliz. Não. Responsável por se fazer feliz é você. A responsabilidade é sua. A responsabilidade de desenvolvimento também, de onde você está e onde você quer chegar também é sua. 100%. E assim, como empresária, a gente quer ter pessoas muito boas, que transbordem, que entreguem muito para que sejam reconhecidas e cresçam na empresa.
Perfeito, perfeito. Né? E é esse o desafio, porque é muito mais fácil responsabilizar o outro. Então, não estou crescendo porque a empresa não me reconhece, não estou evoluindo. Não tem oportunidade. Não sou feliz no trabalho porque trabalho com a fulana, que é uma chata. Então, é muito mais fácil responsabilizar o outro do que se a empresa ela tem, sim, o papel dela. Eu faço essa analogia aí com a pirâmide de Maslow. Tem, sim, a responsabilidade da empresa, mas eu diria que são os princípios básicos de fato, de necessidades organizacionais. O restante é contigo, meu chapa. Sim. Você quer se desenvolver, vai você atrás. E as empresas apoiam, as empresas querem isso. O que a gente mais quer. O que eu mais quero é que o líder chegue e fale, olha, o pessoal, quer fazer um curso, quer se desenvolver. Quer ir atrás. A gente ajuda. Tem um ditado que é assim, prefiro... A Cris que puxou, a Cris, gerente lá da IATA, ela puxou uma vez, prefiro segurar o louco do que empurrar um morto. Isso, é tipo alguma coisa assim. Preciso empurrar o louco, preciso segurar o louco. Prefiro segurar um louco do que empurrar um morto. Isso. É isso. Prefiro segurar o louco Proatividade. do que empurrar o morto. É o que a gente quer ver, porque o morto, ele em algum momento, ele Você tá sempre lá, e aí, vamos. Não, gente. E aí, quando a empresa desliga, vem essa ai, mas foi injusto, ai, mas é uma injustiça, ai, mas eu dei o meu melhor lá. E esse que é o ponto da autorresponsabilização. As pessoas saem, pegando um gancho aí um pouco de novo de carreira, eu faço muito essa analogia com sucesso e fracasso, porque as pessoas costumam sair das empresas, principalmente quando a empresa sai com elas, né? Quando há um desligamento, com essa sensação de fracasso. E eu não consigo acreditar nisso, Rafa. Toda experiência que você tem na tua carreira profissional, ela tem que te levar para frente. Não estou dizendo que você vai bater palma e falar, ai, que delícia, fui demitido, que gostoso, nossa, estou tão feliz. Não é esse meu ponto. Mas as pessoas costumam encarar como fracassos. Eu gosto de ver esse momento de transição na carreira das pessoas como oportunidade. Então, não foi legal. O que você vai fazer diferente na próxima situação? O que você aprendeu com isso? O que você aprendeu com isso? O que você analisou? Eu acho que isso é pra tudo também, né, Gabi? Pra tudo na vida. Tudo. Como? Dá pra fazer analogia com casamento também? Fácil, fácil. A treta foi por qual motivo? Por conta da louça na pia, da toalha, seja o que for. O que a gente pode fazer pra melhorar, pra não ter mais esse tipo de problema? E a pessoa que desenvolve... Aí eu tendo a dizer, e tem dados que mostram isso. O profissional que ele tem essa autorresponsabilização e ele está comumente fazendo uma autoanálise, é um profissional que dificilmente ele é desligado. Normalmente é um profissional que está ou sendo muito reconhecido pela empresa e crescendo cada vez mais, seja financeiramente ou de cargo, ou é um profissional que identifica ali, está mais perto do que é o Ikigai para ele, está mais perto de entender o que é que ele vai fazer, ser remunerado, gostar de fazer, porque ele está com a casca grossa de entender que o fazer o que gosta não é 100% do tempo, todos os dias. Ele se responsabiliza pela própria carreira. Então, esse profissional, eu costumo dizer que a autorresponsabilização leva a gente para frente. O para frente, para mim, pode ser para cá, e para frente, para você, pode ser para lá. Mas estamos cada uma na sua jornada. Eu posso não trilhar a sua jornada, mas quando você se autorresponsabiliza, você está ciente e lidando com os obstáculos e com os prazeres da sua jornada. Porque também é muita coisa de terapia isso, né? A gente olha para o outro e fala, o outro tem sucesso porque tem isso. Às vezes esse outro está olhando para o lado e está falando, nossa, o outro... Então, é aqui, ó, foca no seu. Olha para Junqueira, né, do bem que ela fala, foca no seu, muito, e eu sou muito nessa pegada. Olha para o meu, que isso também tem relação com essa minha época de... Eu diria aí pouco tempo atrás, eu diria uns 6, máximo 7 anos atrás. Deu muito nessa linha eu estou tão olhando para a minha jornada, para o meu caminho, que ao momento que vem algum tipo de sentimento ruim, eu não quero tê-lo, porque eu penso, mas eu estou aqui focada no meu. Durante a minha trajetória profissional toda, eu dificilmente olhava para o lado. Sempre foi fácil para mim celebrar as conquistas dos outros. Por isso que, para mim, eu tratei isso muito forte em terapia, porque é proibido a Gabriela sentir inveja e se imagina, Gabi, imagina. Porque sempre foi de mim, é natural, não era uma coisa que... Era genuíno, né? Era genuíno, nunca foi uma coisa de, eu tô forçando a barra. Eu sempre tive muito claro para mim, eu tenho que trabalhar, muito por conta da criação que eu tive da minha mãe. Eu perdi meu pai muito cedo, minha mãe trabalhou em 3 empregos, dando aula, professora, manhã, tarde, à noite. Eu mal não via minha mãe, a gente já ficava sozinho em casa, ou com a minha avó, enfim, porque ela estava batalhando, que ela queria dar estudo de qualidade para a gente, porque enquanto professora, ela sabia dos desafios que a gente tem na sociedade.
Então, para mim era muito fácil. Não, meu caminho é esse. Se a grama desse lado aqui tá mais verde, ou essa daqui tá roxa, aquela ali é amarela, o meu é esse aqui. Enfim, aí voltando, essa questão das conquistas em carreira, a gente costuma comparar com o outro, a gente costuma comparar. Então, se a Rafa é feliz fazendo isso, eu devia ser feliz fazendo isso também. Se o fulano tá crescendo na carreira porque está indo naquele caminho, será que eu não devia? Então, se é desligado de uma empresa, faça uma análise, olhe o que você aprendeu com aquilo e não foca no outro, não fica ligado no que perdeu. Pensa o que poderia ter sido diferente para fazer para o próximo, mas não fica nessa vibe do... mindset de crescimento, Mindset de crescimento. Carol Dweck lá, né? Mindset de crescimento. Sim. Bora para os outros pontos que eu falei. Se deixar, fica aqui até 4 da tarde. Aqui, eu vou engatando um no outro. Mas a gente respondeu algumas perguntas aqui. Que bom, Gabi, como você acha que o autoconhecimento pode ajudar a buscar mais leveza no dia a dia? Tá. Total. A gente falou já de autoconhecimento, sim, mas acho que é importante. A leveza. Eu acho que, infelizmente, esse ponto, pelo menos é a minha opinião, tá? Eu acho que buscar leveza no dia de trabalho está diretamente ligado à maturidade. Eu acho que quanto mais você amadurece, e eu digo isso, né, questões de etarismo fora, é porque eu acho que sim, a maturidade a gente vai conquistando um pouco mais conforme a gente vai vivendo um pouco mais. Sim, então, obviamente, tendo mais repertório de vida, né? Aí. Porque eu acho que é mais complexo, assim, para quem é mais novo, enxergar leveza, porque as coisas estão mais à flor da pele. Então, um cliente questionou, reclamou, nananã, e aí, dependendo da personalidade, vai buscar culpados ou vai... Eu estava num cliente recente que o desafio deles lá, que a gente vai trabalhar culturalmente, é a cultura de... a cultura da culpa, que é a gente tem um problema, ao invés de nos unirmos e encontrarmos a solução... E resolver, fica um culpando o outro. Então, isso é uma coisa ruim, né? E aí, para o jovem, eu acho que é mais fácil. Não, mas não fui eu. Não. Eu acho que com a maturidade, a gente vai tendo mais leveza do... Gente, vamos lá, vamos procurar resolver. Não importa. Não importa quem foi. Agora a gente vai resolver o problema depois, a gente faz o exercício de entender e melhorar para que não aconteça mais. A leveza disso, a leveza do lidar com as pessoas. Conforme você vai tendo mais maturidade, você vai entendendo que as pessoas têm personalidades diferentes, que também dentro do ambiente organizacional, falando de felicidade no trabalho, eu não vou amar todo mundo que trabalha comigo. Eu não vou amar o colega que senta na minha direita, na minha esquerda, e tá tudo bem. E é assim. Faz parte porque da vida. Isso é a vida. Isso fazendo os recordes aí até para o ambiente familiar. Eu amo, que amar é complexo, né? Mas enfim, né? Eu quero conviver 100% do tempo com todo mundo falando do âmbito familiar um pouco mais extenso ali, saindo do núcleo mãe, pai, irmãos, né? Primos. Não, eu tenho mais afinidade com algumas pessoas, com outras eu tenho menos. Eu estou num momento de vida em que eu me assemelho mais com uma pessoa do que com outra. Então, eu acho que a leveza, do meu ponto de vista, na minha opinião, está diretamente ligada a você ter maturidade de enxergar isso e aceitar. Isso também tem como ponto central o respeito. Eu posso não gostar do seu jeito de trabalhar, Rafa, mas eu tenho que respeitar, porque a gente trabalha no mesmo ambiente. Eu tenho que encontrar formas para ter uma rotina mais leve quando eu tiver projetos contigo. Eu posso não amar o jeito que você atende ou faz, enfim, mas se faz parte do meu dia a dia, eu tenho que trabalhar contigo, vou respeitar e vou tentar fazer disso, mas a responsabilidade é minha, eu não vou mudar, Rafa. Eu não vou sentar com você e vou falar, Rafa, você tem que fazer assim, 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 porque é assim que eu faço. Eu acredito que, então, até porque é tão difícil a gente mudar nós mesmos. Quanto mais mudar o outro. Ainda mais mudar o outro. Quanto mais mudar o outro. Não existe. E aí, anos de terapia, né? Anos de terapia. Porque eu falo por mim também, muitas das coisas na minha vida porque podia ser diferente, A única pessoa que eu tenho controle é sobre mim. É sobre mim. E mesmo assim, pontos que a gente sabe que a gente precisa mudar... Não consegue. É difícil mudar. A gente não quer fazer exercício? Será que a gente quer mesmo? Não sei, estou dando uma refletida aqui, ó. Será que eu quero mesmo me exercitar? Vamos ver, né? Esse projeto para 2026. Na minha lista já não tá. Saúde, Gabi. Não, tem que dar o exemplo, esse que é o ruim, né? Mas acho que é legal também a gente trazer essa questão do quanto é importante a gente curtir a jornada também, curtir um pouco mais a jornada. Leveza. Trazer essa leveza
né? Ainda mais a gente que está sempre em movimento, cada dia num lugar, uma agenda extremamente corrida, né? Mas é importante a gente estar presente e viver e curtir a jornada, né? Sim, porque as coisas não serão sempre como a gente quer. Eu faço esse paralelo também com os processos de consultoria nos clientes, falando de problema. Muitas das vezes é um foco muito grande nos problemas que a empresa tem. E às vezes esses problemas também são oportunidades, né? Também, e toda empresa tem problema. É aquele viés da reputação. Toda empresa tem problema. Toda empresa faz. A gente que presta serviço, inclusive, a gente não sabe se daqui a pouco alguém vai ter dor de barriga. Vamos supor, demorou anos para conseguir, meses para conseguir fechar um contrato. E bem naquele contrato, bem naquele cliente, deu um problema no sistema, caiu o sistema, não sei, tá? Pegou trânsito, atrasou, enfim. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Mas a reputação que a gente vai construindo, o trabalho que a gente vai entregando, ele tem que ter um lastro para que a gente possa enxergar isso como um problema pontual e não como o fim do mundo. Sim. E porque isso vai para a carreira. Não está também, tudo errado, é uma situação. É uma situação pontual. E toda empresa tem. Não existe no planeta uma empresa que não tenha problema. É como a empresa resolve esses problemas que ela mostra a cultura que ela tem. Se é uma cultura positiva ou se é uma cultura tóxica. Então, o problema ele vai existir de diferentes formas em várias situações. Mas como isso é resolvido? Como isso é percebido? As pessoas são punidas pelos problemas ou elas são motivadas a pensar em como resolver e contornar e aceitar que podemos fazer ali um estudo para que aquilo não se repita, mas vamos em frente. Sim. Que é a leveza. Esse ambiente de trabalho é um ambiente que promove felicidade no trabalho. Porque se toda vez que acontece um erro vira um grande pesadelo, e eu não digo nem no momento, talvez no momento ali, vamos pegar um exemplo esdrúxulo, caiu energia durante um evento, vamos supor, todo mundo vai ficar estressado naquele momento, mas como é que aquilo é tratado depois? É tratado depois com punição? Ou a gente vai pensar juntos e vamos responsabilizar, ok, mas entender como é que a gente monta um plano de ação para que aquilo não se repita, aprendizado para os próximos. Então, até porque nós somos humanos, né, Gabi? E problemas vão acontecer. Sim. E a gente também vai errar. Sim. Lá a gente tem uma cultura que é assim, erros novos são permitidos. Os antigos têm que aprender com erro e nunca mais acontecer. Ótimo, ótimo. É mentalidade de crescimento. É mentalidade isso. de crescimento. Mas não pode haver punição. Tem muita empresa também, dentro do viés do endomarketing que a gente entrega, né? Campanhas, a gente precisa despertar o interesse em inovação das pessoas, tem que propor soluções, e as pessoas têm que inovar. Aí eu sempre começo a conversa na consultoria dividida em duas caixinhas. Primeira caixinha. A gente tem um ambiente que promove inovação, porque o que é um ambiente que promove inovação? As pessoas são ouvidas. E o erro é permitido, porque para inovar, se até essa caneca de ser criada, provavelmente essa salsa pode ter começado aqui no meio, aí envergou, e aí depois até chegar no objetivo, né? Que são os preceitos do intraempreendedorismo. A empresa promove isso? Porque se ela ficar punindo erro... A Ritaco promove. Então... Você viu que nós fomos a melhor corretora do Brasil para se trabalhar. Marca, pensa. E eu, enquanto guarulhense, eu tenho muito orgulho. E eu falo disso agora que eu estou frequentando mais o ambiente guarulhense, de quanta coisa legal a gente tem e não é percebido. Então, esse tipo de coisa coloca cada vez mais Guarulhos no mapa de tecnologia, de avanços, de percepção de mercado, porque, infelizmente, a gente sofre. Eu, quando passo por vídeo de concorrências de agências, né, não falando do trabalho de consultoria, o endereço ainda pesa. Mas vocês ficam em Guarulhos? Sim, a gente fica em Guarulhos. Eu com o maior orgulho, né? Guarulhense. Você nasceu em Guarulhos? Nasci em Guarulhos. Eu nasci em Guarulhos também. Tá Brasil aqui, ó. Eu nasci no Bom Clima. Então, da Gema. Guarulhense com orgulho, mas é verdade. Pesa super. Tem bid que a gente perde não por conta da proposta, do valor, nada, é porque os envolvidos ali têm essa questão às vezes também tem a relação direta com talvez distância, que realmente é mais distante do centro de São Paulo, a gente tem esse problema de trânsito, enfim, mas isso pesa. Então, enquanto guarulhense, tenho aqui o maior prazer de estar aqui, orgulho, e fico feliz, que é isso que eu disse, que é genuíno, porque tudo contribui. Você acha que
Isso aqui, numa roda de conversa, vai elevando o nome da cidade. Quem que é favorecido? Olha quanta gente é favorecida por uma premiação dessa. Olha quanta empresa não é favorecida por conta de premiações como essa, que colocam a Ritaco no mapa e a gente poder dizer, não, é uma empresa guarulhense. Isso é incrível, incrível. É, muito orgulho. Obrigada, Gabi. Imagina. Bom, vamos lá. Como os líderes podem ser promotores de bem-estar sem perder o foco em performance? Perfeito. Acho que essa é importante. Essa é importante. O líder, ele, de novo, ele não é o principal responsável, porque a gente tem que se autorresponsabilizar. A felicidade no trabalho está diretamente ligada ao meu comportamento, à minha postura, ao que eu enxergo, a como eu encaro as coisas. Mas o líder, ele pode abrir a mente dessa percepção. Se o líder ele tem essa consciência de que ele é um promotor de felicidade no trabalho, que ele contribui para esse cálculo, porque a responsabilidade é nossa, né? Mas o ambiente, como eu fiz o paralelo ali da pirâmide de Maslow, ele apoia, interfere muito. Então, se o líder ele tem essa mente aberta, a liderança dos modelos de liderança, né? A liderança, o líder coach, né? Que a gente fala, que é o líder que dedica tempo a desenvolver as pessoas, ele pode ter esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui no podcast, ou indicar esse podcast, inclusive, para os seus Exato, liderados. pessoal. Hashtag fica a dica. Porque vai elevando o nível de consciência. O conceito de felicidade no trabalho, ele pode ser desmistificado e desconstruído com situações como essa que a gente está vivendo agora, e o líder se dispondo a, vamos conversar... isso aqui não é o fim do mundo, se a gente está falando de um erro, ou se a gente está falando de uma situação que o liderado trouxe, estou nesse tipo de situação, estou tendo que trabalhar com fulano, e fulano não trabalha do jeito que eu gostaria, e aí o líder vai lá e, né, traz todos os conceitos disso que a gente já conversou. Eu diria que o líder ele tem um papel fundamental do lado de responsabilização do lado da empresa, porque ele tem a faca e o queijo na mão, literalmente, né? Porque o liderado, ele vai ouvir o líder, né? Se Sim. é um liderado consciente, né, que tem postura profissional, aí ok, né? Ele vai ouvir o líder e vai expandir o nível de consciência dele, né? Sim, com certeza. Gabi, nosso bate-papo maravilhoso está chegando ao fim, mas eu queria que você deixasse um recado para as pessoas sobre o tema que a gente está falando, felicidade no trabalho. A gente já falou bastante sobre isso, mas eu gostaria que você deixasse um recado. Se você não falasse que era sobre felicidade no trabalho, eu ia falar bebam água, façam exercícios. E não sigam meus exemplos. Isso que é o ruim, né? Porque a base da liderança é o exemplo, né? Exato. Então, eu reflito sobre isso direto, eu deveria dar exemplo, eu deveria dar exemplo. E aí, quando o assunto é eu dou exemplo de várias outras coisas. Eu acredito que eu inspiro em várias outras coisas. Mas exercício físico não é meu forte. Um recado sobre felicidade no trabalho. Desejo que esse episódio tenha contribuído para a tua jornada profissional. Se ficou alguma lacuna, fique à vontade para me contatar sobre o tema. Fico aqui em Guarulhos também com muito orgulho, mas o que posso dizer de forma geral sobre felicidade no trabalho é que não acredite que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro no trabalho, com 100% das pessoas em tudo que a gente faz. Se você conseguir juntar um pouco do que a gente conversou aqui sobre leveza, sobre buscar autoconhecimento, com certeza você vai ver prazer em algumas das coisas que você faz, e é esse prazer, esses hormônios positivos que serão liberados no seu cérebro no dia a dia das suas atividades de trabalho vão te fazer enxergar como mais oportunidade aquelas coisas que talvez você não goste tanto de fazer, não seja tão bom, e aí todos os outros pontos. Gabi, muito obrigada. Adorei te receber. Bom. E para você que nos assistiu até agora, já manda esse episódio para todo mundo que precisa ser mais feliz no seu trabalho. E até o próximo Healthcast.